Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês, sobre nós. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu não a dou como o mundo a dá. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. É gratificante usufruirmos da paz que Cristo pode proporcionar àqueles que creem nele. É interessante compreendermos, dentro das expressões das Sagradas Escrituras, que quem pode usufruir do que Deus pode proporcionar a ele é aqueles que creem, é aqueles que decidem abandonar o mundo com as suas paixões e concupiscências e passar a viver em novidade de vida em Cristo Jesus, para, através de Cristo Jesus, manifestar o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio, que é exclusivo daqueles que creem, porque passa a morar na sua casa espiritual o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só passa a habitar na vida de qualquer ser humano quando ele faz uma aliança com Cristo e passa a ter um relacionamento e andar com Cristo Jesus. Então, é gratificante entendermos e compreendermos que é o desejo de Deus se relacionar com qualquer ser humano, é o desejo de Deus que todos os homens se arrependam e cheguem a um pleno conhecimento da verdade e passem novamente a andar com Ele, a habitar nele. Oh, glória a Jesus! Então é muito gratificante. E nessa oportunidade, mais uma vez que abrimos live, com o único objetivo, levar uma porção da palavra de Deus a você, a compartilharmos e comunicarmos sobre experiências das Sagradas Escrituras que possa edificar, construir na nossa vida princípios e valores do reino de Deus. E este é o nosso objetivo, estarmos reunidos aqui nas redes sociais para falarmos das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela é pão e alimento para a nossa vida espiritual e ela contém todos os nutrientes necessários para manter a nossa vida espiritual de pé. Jesus, ele disse que uma comida ele tinha que comer, que era fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então perceba que é através das Escrituras que nós compreendemos qual é a boa, perfeita e vontade de Deus sobre a nossa vida e passamos a experimentar, a viver qual a boa, perfeita e a vontade de Deus em nós e através das nossas vidas. Para isso fomos chamados, para isso fomos escolhidos por Cristo para transmitirmos, inserirmos a pessoa de Jesus sobre a mente e o coração de todas as pessoas. Sejam todos bem-vindos às nossas redes sociais para falarmos e expressarmos acerca de Jesus. Quem tem que ser visto é Cristo, quem tem que ser anunciado é Cristo, quem tem que ser glorificado e enaltecido é Cristo. A expressão do meu coração é a mesma de João Batista, quando trouxeram a notícia a João, dizendo:
Acerca de Cristo, os cegos veem, os leprosos são purificados, os paralíticos levantam e andam, os mortos são ressuscitados. Pensando que João ia ter ciúme de Jesus, mas a declaração linda de João foi: importa que ele cresça e que eu diminua. João estava dizendo: não é eu que tenho que ser visto, eu fui escolhido para preparar o caminho, mas quem anda no caminho é Cristo Jesus. Oh, glória a Jesus! É Ele que precisa crescer, é Ele que precisa ser visto, Ele que é o centro de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Jesus é o centro das Escrituras. Os Salmos, a lei e os profetas profetizaram acerca do Messias. Eles exclamavam, clamavam, apontando para o Messias. Bendito seja o nome do Senhor. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para ensino nosso, para repreensão, para redaguir, para corrigir em toda a boa obra. Ô glória! Bendito seja o nome de Jesus. E o quanto, meus irmãos, eu amo as Escrituras, eu amo a palavra de Deus. Eu compreendo que quanto mais eu estudo, mais eu vou aos cultos de doutrina, mais eu vou à escola bíblica dominical para aprender com os meus irmãos que são mais experientes, que têm mais profundidade nas Escrituras, mais eu descubro que preciso estudar mais, buscar mais conhecimento das Escrituras Sagradas. Hoje pela manhã, nós fomos à escola bíblica dominical e ali recebemos um ensino poderoso da parte do Senhor, com o servo do Senhor preparado, instruído, tá, para a chamada que está sobre a sua vida, que é a arte de ensinar. E como é bom aprendermos a cada dia, né, acerca das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. E nós tivemos um ensino hoje na escola dominical, né, uma lição de humildade. Esta lição, ela foi introduzida por Jesus aos seus discípulos e é uma lição poderosa acerca da humildade. Tá? No reino de Deus, tá? Aqueles que Jesus chamou e escolheu, precisa ter esta qualidade, esta virtude fluindo na sua vida. E uma das grandes lições em que Jesus ensinou aos seus discípulos foi a questão da humildade. No mundo, né, quem tem poder aquisitivo, os senhores, têm servos ao seu serviço, né, e eles impunham esta autoridade sobre os seus servos. No reino de Deus, aquele que quer ser grande tem que ser o primeiro que sirva. A Bíblia diz que por várias formas Jesus encontrou os discípulos debatendo quem será de nós o maior. E Jesus os repreendeu. Jesus deixou claro a eles que quem tem maior posição no reino é o primeiro que serve. Ô glória! Se você tem chamada para o pastorado, para ser um evangelista, para ser um presbítero, para ser um doutor ou mestre, você precisa entender que esta vocação e esta chamada para o quadro ministerial o torna servo de todos. Você foi escolhido para servir a noiva do Cordeiro. E uma das grandes exclamações da Bíblia é que nós devemos servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus deixou claro, em João capítulo 13, versículo 15,
Ele diz: porque eu vos dei o exemplo, sendo mestre e senhor. Eu vos dei um exemplo, como eu vos fiz, fazei-vos também. Então, Jesus exclama aos seus discípulos: como eu vos fiz, fazei-vos também. Então, perceba que Jesus, sendo Deus, humilhou-se à forma de homem, né, a forma de servo para servir. E a Bíblia exclama que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Oh, glória a Jesus! Renunciar a si mesmo, tomar sobre os seus ombros a cruz, que é a responsabilidade de viver e praticar os ensinos do Senhor Jesus, para que o mundo contemple e veja em nós, irmãos, a humildade e a mansidão do Senhor Jesus, e elas possam ser edificadas, tá, por Cristo Jesus, através do testemunho, tá, e das obras de Cristo em nós. Oh, glória a Jesus! Então perceba que em Cristo a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então, observe que você foi chamado para servir. Eu fui chamado para servir. E isso requer submissão, está debaixo da missão imposta por Cristo para realizarmos no serviço do reino de Deus, no reino de Deus. Esta missão, ela foi imposta por Jesus a nós. Precisamos compreender, tá, para que fomos chamados e para que fomos escolhidos, para então podermos servir ao reino de Deus dentro das hierarquias que o reino estabelece para a execução, tá, da função do reino de Deus, para que o reino de Deus ande de forma saudável, equilibrada, tá, irmãos? Todos os dias e todos os momentos. A gente precisa aprender esta lição espiritual, tá? Não somente aprender, mas exercitar, praticar as lições recebidas que aprendemos através das Escrituras Sagradas deixadas por Jesus. Tá? Mateus capítulo 11, versículo 29, tá? Jesus ensina esta lição de humildade. Tá? E a gente precisa aprender esta lição de humildade aos pés de Jesus Cristo. Jesus declara: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em João capítulo de número 5, versículo 30, tá? Jesus humildemente, tá, buscava fazer a vontade do Pai. Jesus disse: eu não faço a minha própria vontade, mas a vontade que eu faço é a do Pai. Isto é a lição de serviço e de humildade, executando algo que não é próprio seu, mas de outrem, tá? De outrem. Em Filipenses capítulo de número 2, versículo 5 e versículo 6, tá? Há uma grande lição espiritual, tá, dentro deste texto, tá? É aonde Jesus cultiva o mesmo sentimento de humildade, tá? E a gente precisa entender, e foi algo que o nosso professor na escola dominical hoje trouxe abordando, irmãos, é que devemos cultivar em nosso coração
esta grande lição, a lição de humildade, tá? Nós devemos cultivar, tá? A gente deve zelar, cuidar. Quando você planta, né, uma horta, você planta uma árvore, você planta um jardim, você não abandona este jardim. Você não abandona esta árvore, você não abandona aquela horta. Ela precisa de cuidados, né? Ela precisa de adubo, né? Ela precisa ali que você tire as ervas daninhas que vão crescendo próximo a ela. Então a gente precisa entender que isso é cultivar, né? Colocar adubo, zelar da plantação. E é isso que o texto ele está dizendo. Jesus estava cultivando, tá? Cultivando o mesmo sentimento de humildade que o Pai havia lhe proporcionado. Então você vai perceber que quando você lê Filipenses capítulo 2, versículo 5, você vai ver a exclamação: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Né? Isto é até o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar, tá? De exercer, de ensinar, de praticar, porque não são as palavras que convencem. O que convence é a conduta, movida pelo caráter formado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o maior exemplo de humildade, irmãos, ela foi inserida por Jesus, ensinada por Jesus, tá? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, tá? Então, o verdadeiro padrão de humildade dentro do exercício e da praticidade do reino é eu não ver o meu próprio interesse, mas o de outrem. E qual é o interesse de outrem que vai me conduzir a exercitar a humildade? O de Cristo em nós. Em nós. Primeiro, Cristo nos chama e forja em nós, tá, o conhecimento que ele quer inserir nas nossas vidas através das Escrituras Sagradas. Jesus trabalha em nós para nos moldar, tá? Então o processo ele vai acontecer na nossa vida, ele vai acontecer. Precisamos suportar o processo, porque os resultados do processo os frutos de Cristo na nossa vida, tá? E que vai fluir através da nossa vida, tá? Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Ele se esvaziou, tá? Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Então perceba que Jesus se tornou servo. Será que eu sou servo? Será que você que está me ouvindo se tornou servo? Se tornou servo. E o que eu acho lindo aqui no texto é que o que embasa o atributo servo que Paulo está declarando é que ele tornou-se semelhante aos seres humanos, desceu ao nível de seres humanos. A diferença é que o ser humano tem a natureza pecaminosa. Cristo não, ele tem a natureza divina. Então há uma diferença, mas aqui o texto aplicado é a semelhança dos seres humanos, no mesmo nível, para entender, para compreender, para enxergar além, para sentir as dores, para sentir as mazelas, né? Então perceba dentro do contexto das Sagradas Escrituras,
né? E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O meu ato de servir, dentro da humildade e mansidão recebida por Jesus, me conduzirá à compreensão racional trazida pela essência das Escrituras, que o meu ato de servir gerará obediência a Cristo até a morte. Até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Foi por estes atributos, foi por estas qualidades, foi por estas virtudes, irmãos, que o texto diz: por isto também Deus o exaltou soberanamente. Não há exaltação de Deus na vida ou na vida de quem serve ao Senhor Jesus, tá? Se primeiro não suportar o processo e se primeiro não tiver nele os atributos de serviço, de obediência ao chamado. A vocação e o chamado precisamos ser escravos da chamada e da vocação, tá? Nisto a qualificação de serviço, porque eu obedeço, compreendo e entendo as palavras do Senhor Jesus na minha vida. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Oh, glória a Jesus. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui traz o sentido de testemunho. É as pessoas olharem para a sua vida e verem a plenitude do exemplo de Cristo em você. E elas vão exclamar, vão testemunhar da sua vida. As línguas confessarão que de fato você é uma verdadeira servos do Deus Altíssimo. Entenda, né, que os filhos de Clói, se não me falha a memória, foram repreender um espírito maligno, tá, de uma determinada pessoa. Por quê? Porque eles viram a exposição da palavra exposta por Paulo, e Paulo havia expelido vários espíritos malignos, né, e viram as coisas extraordinárias. Quando Paulo se ausentou, né, e eles foram fazer a mesma coisa que Paulo fazia, concernente a uma pessoa que estava com espírito maligno, ele disse: em nome do Deus que Paulo prega, eu te repreendo, espírito maligno. A Bíblia diz que o espírito maligno falou na boca daquele que estava possuído por eles, disse: o Deus de Paulo eu conheço, e Paulo eu bem sei quem é, e vocês quem são? E vocês quem são? Então perceba que até mesmo o mundo espiritual conhece alguém que é verdadeiro, alguém que dá testemunho de Cristo, até mesmo eles dão testemunho, tá, da fidelidade que o cristão tem, tá, do ato de servir no reino de Deus. Oh, glória! Há um perigo de fazer a obra de Deus sem Deus habitar na sua vida. Então temos que ter cuidado. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você lê Lucas 9, capítulo 9, versículo 46 e 47, Marcos capítulo 9, versículo 34,
você vai ver, tá, o perigo de cultivar o sentimento de proeminência, tá? Lucas, capítulo de número 9. Versículo de número 46 e 47 diz assim, tá? Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Irmãos, isso aqui é os discípulos discutindo, tá? Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança e colocou-a junto de si e lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos, entre vocês, esse que é o grande. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Então temos que ter cuidado, tá? O texto sagrado nos dá responsabilidades maiores. Algumas pessoas no reino recebem responsabilidades maiores porque têm qualificações para exercer essas responsabilidades e está preparado para exercer estas responsabilidades, tá? Mas no reino de Deus, tá, não existe ninguém maior e ninguém menor, tá? Como cristãos, como corpo, existem diferenciações, tá, irmãos? Mas quem é o maior? Quem é o maior no reino? Quem é considerado o maior no reino? Mas Jesus, conhecendo os seus corações, sabendo o que se passava nos seus corações, porque Jesus sabe o que se passa no meu coração. Jesus sabe o que se passa no seu coração, as verdadeiras intenções do seu coração, Jesus conhece. E é estas intenções que Jesus vai trabalhar, que Jesus vai forjar, que Jesus vai operar para moldar, transformar. Porque é do coração que procede as saídas da vida. É do coração que procede os bons e os maus desígnios. Tá? Então é do coração que procede. E é estas intenções que Jesus vai forjar, que Jesus vai trabalhar. Né? Qual foi a lição ali? Você percebe que Jesus pega as coisas naturais, as coisas do cotidiano, para ensinar lições espirituais. Lições espirituais. Quando Jesus percebeu que ambos estavam discutindo qual deles seria o maior, né, Jesus pega uma criança e coloca, tá, no seu colo. Né? Jesus coloca no seu colo, olha para eles e diz: quem recebe esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Quando é que nos tornamos menor? Quando é que nos tornamos menor? É quando nós cultivamos o ato de servirmos uns aos outros. Uns aos outros. E só serve uns aos outros, só cultiva e exercita e pratica aquele que de fato é humilde e manso de coração. De coração. Então Jesus disse que aos olhos dos homens, quem é o menor, irmãos? Aquele que serve. Aos olhos dos homens, quem é que é aquele que grande? Aquele que tem poder aquisitivo. Né? Vamos dizer assim, líderes de grandes empresas, aquele que tem poder aquisitivo, né? É que é o maior. Né? A questão do status, né, mencionado pelas pessoas, são consideradas maiores. Né? Mas no reino de Deus, não. Tá? No reino de Deus é o inverso, é o contrário. Bendito seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus. João, capítulo de número 13, do verso 10 ao verso 11, tá? Há uma palavra consoladora de Jesus aos seus discípulos. Tá? Há uma palavra consoladora de Jesus aos seus discípulos. Tá? João, capítulo de número 13, versículo de número 12 ao 17. Diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Observe que Jesus lava os pés dos discípulos. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Porque era uma cultura, um anfitrião da casa, né, lavar os pés dos convidados. Você percebe que naquela ação, Jesus fez um papel que não era para ele fazer. Você percebe que Jesus observa, tá, que na mesa, tá, e com todos ali reunidos, não tinha ninguém disponível para lavar os pés. Então Jesus toma esta posição, a posição do servo. Quando o anfitrião da casa não tinha os servos na casa para lavar os pés dos convidados para poder sentar-se à mesa, era o anfitrião da casa que fazia esse serviço. Mas você vai perceber que nem o anfitrião da casa e nem havia servos ali para fazer. Paz do Senhor, Daiane e a todos, né? Então Jesus toma essa posição. Tá? Jesus cinge-se de uma toalha, pega uma bacia de água e vai lavar os pés dos seus discípulos, né? Os pés dos seus discípulos. Então você percebe que quando ele vai lavar os pés de Pedro, disse: mestre, o Senhor não me lavará os pés. E ele recebe logo uma repreensão de Jesus, não entendendo o que Jesus estava fazendo, não compreendendo o que Jesus estava fazendo. Porque quando você lê o versículo 12, Jesus olha para ele e diz: compreendes o que eu fiz agora? Você tem compreensão, entendimento? Você entende o que eu acabei de fazer? Aí você percebe que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Tá? Isso aqui é forte. Tá? Isso aqui é forte. Pedro, se tu não permitir que eu te lave os pés, porque a parte do corpo que está suja e precisa ser lavada, Jesus identifica, tá, dentro da nossa função motora, aonde estão as impurezas. E é Jesus que precisa limpar essas impurezas na nossa vida. Água simboliza a palavra, né? Então percebe que Jesus pega e vai lavar os pés. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Tá? Se você não permitir que eu lave os teus pés. Pedro não estava compreendendo, Pedro não estava entendendo a ação de Jesus ali naquele momento. Aí Pedro disse: Senhor, então não lava só os pés, lava a mão, lava a cabeça, lava todo o corpo, né? Jesus olhou e disse: Pedro, não é necessário eu te lavar o corpo, né? Porque vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, né? Mas um de vós não está limpo. Ele estava fazendo referência a Judas Iscariotes, tá? Então, irmãos, é necessário permitir que Jesus lave, purifique. Perceba que há um processo de Deus. Eu posso aplicar dessa forma, né? O processo de Deus começa de cima para baixo.
Tá? Ele lava as nossas mentes, lava o nosso corpo e conclui lavando os nossos pés. Dentro desta aplicação do texto sagrado. Mas Jesus lhes pergunta: compreendes? Entendes? Tá? Porque não tem como eu exercitar e praticar, cultivar humildade, mansidão. Tá? Não tem como eu cultivar em mim a humildade se de fato eu não compreender, a minha mente não abrir, tá, para os ensinamentos de Jesus. Tá? Cada ensino de Jesus traz uma lição espiritual para forjar a cada dia mais o meu caráter. Todos os dias somos moldados, trabalhados, tá? Na forja de Jesus, para que através de nós Cristo seja visto, Cristo seja compreendido, irmãos. Tá? A grande base, o grande fundamento é as pessoas enxergarem Jesus em nossa vida, né? Então a gente precisa entender que o nosso verdadeiro culto, ele precisa ser racional. O que isso implica dizer? Isso implica dizer que eu preciso entender, tá? Compreender a forma correta de cultuar a Deus, de servir a Deus. Tá? E está aqui o manual. Tá? Está aqui o manual. Quando você lê tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, você percebe que na construção da tenda, né, na construção do tabernáculo, tá, até mesmo os utensílios que servia dentro da casa de Deus, você percebe a bacia do propiciatório, você percebe a arca da aliança, os utensílios que estavam dentro da arca da aliança, o altar que era construído para o sacrifício. Os critérios não veio da mente do homem, Os critérios veio do próprio Deus. Tá? As medidas, as larguras, a altura, tá? Como eles deviam servir no altar, os critérios, eles foram entregues ao sacerdote e os levitas, como eles deviam exercer no templo, tá? O seu ofício. Tá? Nadab e Abiú, que foi oferecer fogo estranho, né, no altar de Deus, tá? Foram fulminados, tá, pelo fogo de Deus, porque estavam oferecendo fogo estranho no altar de Deus. Então você observe que precisa haver uma compreensão, porque não é a minha vontade que tem que ser exercida, é a vontade do Senhor na minha vida e através da minha vida que tem que ser exercida no reino. Não é da minha forma, não é como eu quero, é da forma que o Senhor Deus já estabeleceu para realizarmos e fazermos. Oh, glória a Jesus! Este é o culto racional. Tá? Eu entendo, eu compreendo como deve ser feito e realizado, tá, o meu culto diante de Deus. Não é qualquer culto que Deus recebe, não é de qualquer forma que Deus recebe. Há critérios para isso. Né? E Jesus está ensinando estas lições espirituais aos seus discípulos. Compreendes o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E fazes bem, porque eu sou. Tá? Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Isto aqui implica, dentro da aplicação, tá, irmãos? É que devemos servir uns aos outros. Tá? Dentro do reino devemos servir uns aos outros. E eu repito e friso aqui, só serve quem de fato cultiva humildade e mansidão no seu coração. É cotidiano,
é todos os dias, é todos os momentos. Eu estou cultivando humildade e mansidão. Só entendendo essas duas bases na minha vida e compreendendo elas, é que eu de fato vou servir. Vocês lembram da separação dos diáconos em Atos capítulo 6? Você observa que é a igreja que elege os diáconos. Os apóstolos impõem as mãos sobre eles e os separam para o serviço, tá? Das viúvas gregas e das viúvas judias, né? Porque haviam ali uma controvérsia entre elas e eles foram separados pela igreja, tá? E os apóstolos colocaram a mão sobre eles. Entende que Filipe, ele era apóstolo. Ele está dentro dos 12, do grupo dos 12, mas ele é separado para o serviço do diaconato. Então perceba que não é a posição, não é a posição que fala, é o que eu exerço no reino e fui separado para exercer no reino. Tem pessoas que invertem isso, irmãos. Tem pessoas que, porque tem uma ordenação pastoral, tem uma ordenação para o ministério de evangelista, tem a ordenação para o presbitério, tem a ordenação para mestre, apóstolo, doutor, coloca essa posição acima das virtudes e qualificações que Jesus inseriu em sua vida. Inseriu em sua vida. Antes de eu ter ordenação pastoral, eu sou servo, eu sou irmão, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou evangelista. A ordenação pastoral não tirou nenhuma dessas qualificações e virtudes de Deus da minha vida. Se eu inverter os valores, eu não terei capacidade de servir. E também não mostrarei na minha vida mansidão e humildade de Cristo Jesus. Eu preciso compreender e entender, estas lições espirituais. Jesus disse: eu sou mestre e senhor e realizo este serviço. Então você percebe que Jesus os repreende e Jesus traz uma lição espiritual muito poderosa. Porque eu vos dei o exemplo. O exemplo é que fala. O exemplo é que traz clareza. O exemplo é que vai demonstrar, irmãos, na sua vida, transparência. Tudo que a igreja quer ver na vida daqueles que foram chamados para a função ministerial é transparência. É exemplo. Você já imaginou um líder que fala, venham para a escola dominical, irmãos, aprender, da palavra de Deus, e o líder não vai para a escola? Venham aos cultos de ensino, e o líder não vai para o culto de ensino? Venham para os cultos do meio de semana, vamos para o culto de evangelismo, mas o líder não está lá. Então perceba aqui a diferença, tá? Porque o que fala é o exemplo, tá? Que conduz, tá? A ovelha a seguir, tá? O seu líder. É o exemplo que vai fazer a ovelha olhar para o seu líder e dizer: és um homem de Deus. Lembra da mulher de 2 Reis capítulo 4, em que ela chega para o seu marido e diz: eu vejo, meu marido, que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Perceba que todos os dias Eliseu passava pelo caminho da casa daquela mulher. E Eliseu estava indo para onde, irmãos? Eliseu estava indo para o monte orar.
tá? Sem nenhuma palavra, Eliseu expressava, e todos os dias aquela mulher fazia, tá? Fazia a porta da sua casa a observância, tá? De Eliseu. Você precisa entender que em todos os momentos as pessoas estão observando a sua vida, tá? Hoje, ainda mais com as redes sociais e com o aparelho celular, você não faz nada escondido. Não vá pensar que você vai fazer alguma coisa escondida que você não faz, tá? Além dos céus estar te vendo, além do reino das trevas estar te vendo, tá? O reino dos homens também estão te vendo, tá? Estão observando a sua conduta, o seu caráter, o seu comportamento e que tipo de testemunho transmite através de você, né? Então você observa que aquela mulher fazia questão de observar a vida de Eliseu. Não fica pensando que na congregação as pessoas não te observam. Elas te observam, tá? Então, elas querem saber se o que você fala, o que você cobra, de fato você está praticando e exercendo, tá? O que vai fazer elas declararem, tá, e exclamarem e testemunharem de você é o seu testemunho. Vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Como as pessoas estão nos vendo? Como elas estão, ao nos observar, o que elas veem em nós? Até Jesus se preocupou. O que diz os homens ser o filho do homem? Né? E os discípulos deram um relatório da pergunta de Jesus. Um diz que o Senhor é Jeremias, outro diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é um dos profetas, né? Então você observa que são as pessoas que observam Jesus de longe. Não discerniam quem era Jesus, não compreendiam quem era Jesus. Mas aqueles que tinham intimidades com Jesus, seguiam a Jesus, estavam mais próximos de Jesus, sabia quem era Jesus. Porque Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, tá? O Messias, em que as Escrituras declara e afirma, tá, que viria ao seu tempo. O Senhor é o Cristo ungido de Deus. Aí Jesus olha para Pedro, se alegra e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o Espírito de meu Pai. Glória a Jesus. Então, perceba e entenda, irmãos, que somos observados, né? Há uma grande nuvem de testemunhas, tá? Nos céus, no reino das trevas, no reino dos homens, tá? As pessoas estão nos observando. Então, que tipo de testemunho eu estou dando? Há uma relevância em observarmos esses fatores, tá? É a visão de si mesmo, é olhar para dentro de si e fazer este questionamento e esta pergunta: que tipo de testemunho eu estou gerando? Tá? Como as pessoas me observam? As pessoas estão vendo Jesus na minha vida? Tá? Na minha vida? Então é por isso que Jesus pergunta: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Tá? Quando eu compreendo, Jesus está dizendo, se vocês compreenderam, aí eu estou parafraseando, usando este texto como base, tá? Jesus está dizendo, então cultivem em vocês este exercício para que sejam vistos, tá? Para que sejam contemplados em vocês, para que de fato as pessoas testemunhem dizendo, verdadeiramente, este é discípulo de Jesus. Verdadeiramente, Jesus habita na vida deste servo e desta serva de Deus. Antes de se preocupar com outrem,
se preocupem convosco, né? Senão nós vamos cair, irmãos, de forma negativa no ensino que Jesus ensinou. Antes de tirar a trave do olho do teu irmão, tira primeiro o da tua. Porque se eu não tirar a trave do meu olho, tá, para corrigir o meu irmão, o que isso implica em dizer? Eu não cultivei, não observei o ensino de Jesus. Não há testemunho de veracidade da prática do ensino de Jesus. Eu estou tirando a trave de outrem, mas eu não tirei da minha. Tá? Eu não tirei da minha. Isto quer dizer o quê? Eu não apliquei na minha vida, não cultivei na minha vida o que de fato Jesus ensinou. O que de fato Jesus ensinou. Então eu preciso tirar primeiro a trave, eu preciso consertar primeiro a minha vida, eu preciso de fato demonstrar o testemunho para que quando eu for tirar a trave, tá, com mansidão e humildade, olhando primeiro para mim mesmo, surta efeito na vida daqueles que me ouvem. Na vida daqueles que me ouvem. Tá? Porque de fato, irmãos, os ensinos de Jesus nos constrangem. Nos constrange porque é a verdade fiel. É a verdade fiel que precisamos receber, tá, na nossa vida. Mas que esse constrangimento ele venha para nos moldar e nos transformar verdadeiramente, tá? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então a gente precisa entender. Você compreende? Você entende o que eu acabei de fazer? Então observe. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazes bem, porque ele é mestre e ele é senhor sobre a nossa vida. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Né? Então Jesus toma a posição. Jesus toma a posição e faz o serviço do servo. Né? O serviço do servo. Será que nós estamos atentos ao que falta no ambiente? Ou será que a gente está esperando uns pelos outros? A gente espera que alguém tome esta posição para servir. Você observa no culto que às vezes o pregador está ministrando, mas o copo de água está vazio. Você observa no púlpito que às vezes a jarra e o copo em que o teu pastor está sentado está vazio. Né? Você observa que algum irmão tem alguma deficiência, né, na função motora e vai para o culto, né? E você precisa entender que às vezes você espera alguém ali para ajudar. Não, irmão, se você está vendo a deficiência, levante-se e auxilie no serviço. Porque quando a gente age dessa forma, a gente está fazendo como ao Senhor. Como ao Senhor. Tá? Então, a gente precisa construir esta mentalidade, construir esse cultivo da palavra de Deus na nossa vida. Na nossa vida. Né? Isso mostra o termômetro do nosso ego. Como está o nosso ego? Está assim, está assim. Ou está, né, estourando. Lembra quando você está com febre? Aí você coloca o termômetrozinho. Quando você vai colocar o termômetro, ele está zerado. Aí você coloca ele aqui nas axilas ou você coloca ele debaixo da língua para medir o nível da febre. Né? Se está 20 graus, 30 graus, 34 graus. Né? Ele vai medir o nível. Então, qual é o termômetro do nosso ego? Tá? Ele é medido pelo Senhor e pelo Espírito Santo nessas ocasiões. Nestas ocasiões. Tá? Então, sirva como ao Senhor. Tudo que você for fazer no reino é para o Senhor que você está fazendo. Tá? Quando eu faço algo no reino, até mesmo abrindo live, até mesmo quando eu vou para o culto, eu estou fazendo para o Senhor.
A minha intenção aqui é que você compreenda de forma simples os textos sagrados e seja edificado, tá? Que você absorva o conhecimento transmitido e este conhecimento venha gerar mudança e transformação na sua vida. Venha agregar a você, tá? Conhecimento para que você possa também levar a outros e somar com aquele que você já tem, né? Mas isso é possível se eu compreender. Só a partir de eu compreendendo as lições espirituais é que eu vou cultivar na minha vida para que a excelência de Cristo, tá, venha a ser eficaz no ato de servir uns aos outros, tá? Aí Jesus disse: eu vos dei o exemplo, tá, para que, como eu fiz, vocês façam também. Quem está falando no texto? Jesus. Tá? A quem Jesus está falando no texto? Aos seus discípulos. Eu quero, com muito carinho, te fazer uma pergunta. Você é discípulo de Jesus? Você cultiva e absorve os ensinamentos de Jesus? Jesus disse: eu vos fiz, vos dei o exemplo, para que vocês também façam. Tá? Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Tá? Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Observe o que Jesus está dizendo. Tá? O servo não é maior do que o seu senhor. Quem é maior? O Senhor. Aí Jesus continua dizendo, tá? Nem o enviado maior do que aquele que enviou. Você observa que Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Tá? E como vocês não são maiores do que eu. É isso exatamente que o texto está falando. Existe uma hierarquia, tá? E dentro desse campo da hierarquia, quem é maior no reino, seja o primeiro que serve. Seja o primeiro que serve. Se a gente for traduzir dentro das Escrituras, vocês vão ver várias exortações dentro da Bíblia, tá? Que a Bíblia vai mandar nós amarmos uns aos outros, a Bíblia vai mandar nós orarmos uns pelos outros, a Bíblia vai mandar chorar com aqueles que choram, a Bíblia vai mandar nós servirmos uns aos outros. A minha pergunta é para a reflexão: estamos cultivando e praticando os ensinos do Senhor Jesus? Reflita com você. Pense aí dentro deste campo refletivo. Tá? Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se praticarem. Tá? Jesus disse que o ato de cultivar e praticar os seus ensinos, tá, é conhecido como pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas que são bem-aventuradas. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É a visão dos de fora para aqueles que estão dentro. Tá? É a visão daqueles que observam, tá? Aqueles que cultivam e praticam, tá? Os ensinamentos do Senhor Jesus. Tá? Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Tá? Desde já lhe digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Então esta parte está se referindo a Judas Iscariote. Andava com Jesus, foi escolhido para o colégio do discipulado para se tornar apóstolo, e isto é um privilégio de todo cristão, quando ele é separado para o ministério, escolhido para o ministério para servir a noiva, né? Mas você percebe que ele ouvia os ensinamentos, mas não observava e nem cultivava na sua vida. Tá? Você precisa refletir sobre isso. Tá?
Você precisa refletir sobre isso. Jesus te escolheu e te chamou para um propósito no reino. Se para o pastorado, eu não sei. Se para o ministério evangelístico, eu não sei. Se para ser mestre e doutor nas Escrituras, eu não sei. Se para ser um apóstolo, eu não sei. Né? Se para servir na porta, recepcionando os irmãos, eu não sei. Você precisa descobrir o seu chamado e a sua vocação. Entenda, não queira ser aquilo que o Senhor não te chamou para ser. Seja aquilo que o Senhor te chamou para ser, e você será bem-aventurado. Tá? O galardão, irmãos, o galardão, ele é recebido dentro daquilo que Jesus te escolheu para ser. Não queira ser um pastor de igreja se você não tem chamada para ser um pastor de igreja. Tá? Não queira ser um evangelista se você não tem chamada para o ministério evangelístico. Tá? Seja aquilo que o Senhor te chamou para ser, e você terá êxito, tá? E você terá plena janelas abertas dos céus sobre aquilo que Jesus te chamou para ser. Tá? Entenda, é um privilégio, mas Judas, diferente dos outros, não aceitava a repreensão de Jesus. Judas, diferente dos outros, não cultivava e não aplicava na sua vida os ensinamentos do Senhor Jesus. E quantos dos nossos dias, meus irmãos, vão aos cultos, visitam as lives, vão nas redes vizinhas, veem ensinamentos, né, extraordinários de homens preparados nas Escrituras, mas só só escutam, mas não cultivam, não praticam aquilo que estão aprendendo das Escrituras Sagradas. Judas ouvia, mas não cultivava, não praticava. Tá? Por isto Jesus o alerta. Aquele que mete a mão no prato, tá? Este há de me trair. E Jesus falou na mesa, tá? Só quem escutou esta declaração foi João, porque João sentava do lado direito, colocava a sua cabeça no peito de Jesus, e quando os discípulos na mesa olham para esta declaração, eles olham para João e pergunta para o mestre quem é aquele que há de trair. Porque ficou um murmurinho na mesa, será que é eu? Né? Aí João pergunta, e Jesus declara para João, somente João ouve na mesa, aquele que eu der um bocado molhado, é este que há de me trair. Jesus molha o bocado de pão, tá, no vinho, e entrega para Judas. O pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho simboliza o sangue de Jesus. Sabe o que isto quer dizer, irmãos? Que se eu participar do pão e participar do vinho, sem cultivar, isso aqui é forte, sem cultivar e praticar os ensinos de Jesus, isso quer dizer que eu não estou discernindo, eu não estou compreendendo aquilo que Jesus está ensinando. Tá? E quando eu não pratico, eu não cultivo o ensino de Jesus na minha vida, eu não discerno, eu não valorizo o pão e o vinho. Foi exatamente o que Judas fez. Foi exatamente o que Judas fez. João, aquele que eu molhar, o bocado molhado, no vinho, porque o pão Jesus molhou no vinho, tá? E eu der, este será o que há de me trair. Por isso a Bíblia diz, há muitos fracos e doentes, há muitos que dormem, porque não estão discernindo, absorvendo, cultivando, praticando os ensinos de Jesus na sua vida. É isso que o texto está declarando. Olha o cuidado que nós devemos ter. E o que Judas faz, irmãos?
Judas vai e traz Jesus por 30 moedas. Ele trai o unigênito, ele trai o Filho de Deus. Você compreendes? É o que Jesus está dizendo no texto. Você compreende o que eu fiz? O que eu acabei de fazer entre vocês? Então eu preciso entender que quando eu não pratico, eu não cultivo os ensinos de Jesus, eu sou incapaz de discernir, compreender, tá? E absorver o que Jesus está ensinando. Compreenda, entenda. A partir de hoje, tem uma nova perspectiva e uma nova visão de Cristo sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Então, entenda e compreenda que Judas não entendia, não compreendia. Porque se ele tivesse cultivado, entendido o ensino de Jesus, ele não o teria traído. Ele não teria vendido o mestre por 30 moedas. E quantos dos nossos dias leem as Escrituras Sagradas, tá? Estudam as Escrituras Sagradas, batem no peito, eu sou professor de grego, de hebraico, de aramaico, de latim, né? Eu sou formado dentro do campo da apologia, né? Mas não cultiva, não pratica a mansidão e a humildade de Cristo, para que as pessoas contemplem e vejam em suas vidas e sejam edificadas por Cristo Jesus. Como pessoa cristã, eu preciso conduzir as pessoas a um relacionamento com Cristo. Será que eu promovendo dissensão, será que eu promovendo divisão, eu vou conseguir este objetivo? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Né? De forma nenhuma. Então eu preciso entender acerca desta lição de humildade, tá? Em que o Senhor Jesus, ele nos ensina. Ele nos ensina. Tá, irmãos? Então Jesus deixou o exemplo. Para quê? Para que eu possa andar debaixo do exemplo de Jesus. E fique todos nós com esse entendimento. Tá? Com esse entendimento. Qual é o maior exemplo que eu devo seguir? O de Cristo. Não tem como dar errado se eu praticar, tá? Se eu cultivar os ensinos de Jesus na minha vida. Não tem como dar errado. Tá? As pessoas que estarão observando você, elas darão testemunho da sua vida, que Cristo de fato habita, tá? Mora, convive e tem um relacionamento profundo com você. É por isso que João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra conhecer aqui é buscar ter um relacionamento íntimo com Jesus. Quando eu passo a conhecer esta verdade, eu passo a cultivá-la em mim. Tá? Para quê? Para que este cultivo gere frutos, e estes frutos sejam desejados por outros. Né? Quando você chega numa árvore que ela está cheia de frutos, estão maduros, há um desejo. É despertado no teu íntimo o desejo de experimentar qual é o sabor daquele fruto. Né? Não é bom estar perto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus verdadeiramente? Quando você está perto, o que flui através do homem e da mulher de Deus, tá, irmãos? São frutos espirituais. Né? É a virtude, é o poder, é a graça de Deus fluindo através, tá? Desses que cultivam, de fato, o ensinamento das Escrituras Sagradas. Glória a Jesus. Então pense no verbo divino,
tá? Repleto de glória ou poder, tá? Que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Tá? Tem muitas pessoas que batem, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Não, eu quero saber se você cultiva os frutos. Eu quero saber se você desce ao mesmo nível, tá? Para compreender, tá? A dificuldade de outrem. Jesus, quando olhava para as multidões, ele tinha o quê? Compaixão delas. Compaixão delas. Jesus olhava e sentia compaixão delas pelo estado e a condição que elas se encontravam. Então, quando você olha para as pessoas, você tem compaixão delas. Você usa de misericórdia para com elas. Porque com a mesma medida que eu medi alguém, vos medirão também. Jesus disse, aquilo que quer que os homens vos faça, fazei-vos também. Observa, Jesus sendo Deus, tá? Ele veste uma roupagem humana, com uma natureza humana, porém divina, tá? Para viver as experiências dos homens. Quando ele olhava para as multidões, Jesus tinha grande compaixão delas. É sentir, é olhar, tá, irmãos? A necessidade de outrem. De outrem, tá? Então, como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Eu envio a vós. O Pai enviou Cristo, ele realizou toda a vontade do Pai, não a dele. Cristo enviou os discípulos, tá? E para que eles vivessem não a sua vontade, mas a vontade de Cristo Jesus. Tá? João capítulo 5, versículo 30. Tá? Ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Nós estamos nos unindo a condições de outras pessoas para entendermos e compreendermos o estado e a condição que essas pessoas estão e o que levou elas a estarem nesse estado e nesta condição. Isso aqui é muito forte, irmãos. Se formos fazer uma análise, uma reflexão verdadeira, tá? Precisamos cultivar, de fato, este ensino e esta praticidade na nossa vida. Tá? Esta compreensão, ela é uma compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus e confere para nós outros, tá? Um significado ainda mais profundo, irmãos, que é o episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. Um ato de serviço que era comum na época de Jesus. Na época de Jesus. Lembra da mulher que não foi convidada, tá? E que Jesus foi convidado para a casa de Simão? De repente está Simão no lado da mesa, está Jesus na outra, está o discípulo ao lado direito e à esquerda da mesa, e de repente uma mulher entra dentro da casa sem ser convidada. Tá? E você observa que ela se prostra, ela vai por trás, agarra nos pés de Jesus e se prostra. A Bíblia diz que as lágrimas desce e lava os pés de Jesus. Ela pega um vaso de alabastro e quebra e unge os pés de Jesus. E Simão, só no seu coração, olha e diz, se Jesus fosse de fato ungido, o mestre por excelência, saberia quem é esta mulher e que está tocando nele. Ele só pensou no coração. Jesus disse, Simão, vês esta mulher, Simão? Eita glória! Entrei na tua casa e não me lavou os pés.
Entrei na tua casa e não me saudaste com ósculo santo. E Jesus começa a declarar na mesa. Disse: tudo o que tu fez como anfitrião da casa, Simão, você precisaria lavar os meus pés. Porque era cultura judaica e era comum naqueles dias. Mas vê esta mulher, Simão. Tu contempla esta mulher, Simão. Eu estou na tua casa, tu estás valorizando a minha presença na tua casa, tu estás me reconhecendo, Simão, como mestre e senhor. Tu me honrou a eu entrar na tua casa, Simão. Vês esta mulher na sociedade, Simão. Tu és considerado um doutor e mestre, líder de uma sinagoga. Na sociedade, esta mulher, ela é considerada uma mulher repudiada, uma mulher de nenhum valor, uma mulher de uma moral desconstruída. Mas vê, Simão, vê esta mulher, Simão, tu contempla, Simão, esta mulher. Ela não cessa de chorar. Lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. E ela ungiu os meus pés, Simão. Coisa, Simão, eu estou falando com as minhas palavras, mas está no texto. Coisa, Simão, que tu não fizeste. Por isso eu te digo, Simão, eu te digo, quem me honra, quem sabe quem eu sou, e quem me reconhece, Simão, eu quero te dizer, Simão, esta mulher, diferente de você, me honrou. Esta mulher, diferente de você, valorizou a minha presença na casa. Tá? Por isso eu te digo, Simão, os muitos pecados desta mulher estão perdoados. Oh, glória! Oh, glória a Jesus! Por isso eu te digo, Simão, a partir de hoje, a história dessa mulher será conhecida não somente na nossa época, mas em todas as gerações e em todo o mundo, Simão. Aramassu e andarabacandarás. Oh, glória a Jesus! A partir de hoje, Simão, tá? A sociedade vai conhecer essa mulher, não como uma mulher repudiada, não como uma mulher desprovida de caráter, mas a partir de hoje, Simão, essa mulher será conhecida e a história da vida dela vai mudar, Simão. Tá? E eu quero parafrasear porque o texto me embasa isso para aplicação. E a partir de hoje, a sociedade vai conhecer, a história vai conhecer, Simão, que tu és um homem que eu estive na tua casa, mas tu não cultivou tudo aquilo que tu ouviu ao meu respeito. Tu não cultivou, não procurou conhecer e saber quem de fato eu sou, Simão. Oh, glória a Jesus! Então entenda, meus irmãos, compreenda as grandes lições espirituais ensinadas por Jesus. Tá? A gente precisa entender qual é o real significado aqui que Jesus quis aplicar aos discípulos. Por isso há a indagação e a pergunta: compreendes? Entendes? Eu estou sentindo, Jesus, tá? O que eu acabei de vos fazer. Tá? Então observe que esta mulher, ela cultivou, ela assimilou e ela colocou em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. E ela colheu os frutos do exercício e da prática que Jesus ensinou a ela. Por isso eu te digo que os muitos pecados desta mulher são perdoados. Então, à luz deste exemplo, tá?
Não deveria ser tão difícil servir aos outros ou se submetermos à liderança dos nossos irmãos, tá? Irmãos, dos nossos irmãos. A gente precisa entender este princípio, este valor, tá? Espiritual ensinado por Jesus. Quando eu honro o meu pastor, eu honro ao próprio Deus. A Bíblia diz que quem honra as cãs brancas, que são os cabelos, honra ao próprio Deus. Quando você honra o seu líder de jovem, quando você honra a liderança das mulheres, do grupo de mulheres, quando você honra o seu líder espiritual constituído por Cristo, você honra o próprio Deus. Porque quando você exercita o ato de servir, você faz como ao próprio Senhor Jesus, para agradar o Senhor Jesus. Tá? Então a gente precisa entender que quando a gente não consegue cultivar e praticar os ensinamentos de Jesus, irmãos, tá? É a nossa natureza pecaminosa que torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Tá? Isso mostra o nível de carnalidade que está o cristão. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque é impossível alguém que está na carne cultivar mansidão, humildade, cultivar os ensinamentos do Senhor Jesus e praticar o serviço da humildade. Tá? Da humildade, entendendo e compreendendo o exemplo deixado por Jesus dentro do ato de servir uns aos outros. Tá? Então, por isso, a exortação bíblica, tá? A exortação bíblica, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De onde vem a conduta? De onde vem o padrão? De onde vem o exemplo? De Cristo. De onde extraímos? De Cristo. De quem foi deixado? De Cristo. Para quem? Para nós nos nossos dias também. Tá? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sou um líder, mas sou humilde e manso de coração. Sou um líder, então eu cultivo, tá, a humildade servindo aqueles que eu lidero. Aqueles que eu lidero. E a Bíblia diz que aqueles verdadeiramente que são líderes, cultivando este exemplo de Cristo no ato de servir, eles são dignos de duplicada honra, porque estão servindo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças, tá? Os seus liderados. Os seus liderados. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Como é gostoso, como é maravilhoso, tá? Falarmos da palavra do Senhor e comunicarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus. De Jesus. Tá? Então a gente precisa entender, irmãos, dentro dos ensinamentos de Jesus e compreender. Tá? Eu não sei quantos anos ou tempo você tem de cristianismo. Eu me converti a Cristo no ano de 98. Né? Sirvo a Jesus até hoje. Você me pergunta, tive dificuldade na minha jornada? Tive. Tive obstáculos na minha jornada? Tive. Tive ausência de intervalo na minha jornada? Tive. Né? Tive, falando de uma forma figurada, irmãos, ventos ao contrário, tempestades, furacões, tá? Contra a minha vida? Tive. Eu sempre digo que quem é forjado nos furacões e nas ventanias da vida, não se abala com tempestade. Não se abala com tempestade. Sabe o que isso quer dizer? Que as lutas, as dificuldades da vida te forjam. Isto implica dizer que te amadurece, tá?
tornando você firme, constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque você percebe que a casa que estava edificada sobre a rocha, os ventos, as ondas do mar, né, as tempestades bateram contra ela, tá? Mas ela estava bem fundamentada. A estrutura dela estava sólida, né? Isso implica dizer que, trazendo para os nossos dias, é aquele que ouve e observa, é aquele que ouve a palavra, cultiva a palavra para exercer e praticar a palavra de Deus. Isso quer dizer maturidade cristã, tá? Isso implica dizer que você, sendo maduro espiritual, não existe tempestade, ventania, furacão que vá abalar a sua fé e a sua estrutura em Cristo Jesus, tá? Implica que a base deste fundamento é aqueles que ouvem e observam. Judas ouvia, mas não observava. Os 11 ouvia, mas observava, tá? Nutria, cultivava. E nutrindo e cultivando, tá? Vai produzir frutos. Vai produzir frutos. E esses frutos serão atraentes, serão vistos, serão contemplados. Bendito seja o nome de Jesus. Então perceba que dentro de toda a exposição das Escrituras, né, que estamos fazendo, tá, a vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com Ele. Aprendermos o que, irmãos? Sobre mansidão, sobre humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde. Um coração humilde. Oh, glória! Extraímos de quem? De Cristo. Extraímos de quem? Das Sagradas Escrituras. Das Sagradas Escrituras. Sempre vou motivar você a ler as Escrituras. Sempre vou motivar você a ter uma vida de oração. Sempre vou motivar você a cultivar uma vida de jejum. Sempre vou motivar você a estar na presença de Deus. Tá? A vida e os ensinamentos do nosso Salvador, tá, irmãos, é um convite à humildade. É um convite a aprendermos com Ele sobre mansidão e humildade. Né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todas as vezes que você se sentir cansado, todas as vezes que você se sentir sobrecarregado, vá a Cristo. Como, pastor? A palavra direciona, a palavra orienta. Como devemos fazer? A oração. Declare a Ele, fale a Ele o que está dentro de você. Este peso desse cansaço, dessa fadiga que você está tendo, vá até Ele, porque Ele é o único que pode remover, tá, irmãos, esse cansaço e essa fadiga da sua vida, tá? Da sua vida. Então, nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, né? Da ambição. Quantas pessoas querem ser pastor sem ter chamada? E tem muitos que têm a ordenação pastoral, mas não têm condições, nem foi forjado e preparado por Cristo para assumir tal função. Tem pessoas que ambicionam isso, né? A ambição é tão grande, tá, que não é de forma natural. A ambição é tão grande que essa pessoa derruba outras pessoas para assumirem tal função. Mas você percebe, tá? Você percebe pelos frutos que carrega, pela condição e o estado em que está, que não tem nenhuma condição de assumir tal papel, né? Por isso há muitos lobos, por isso há muitos mercenários da fé nos nossos dias. E precisamos ter discernimento disto, compreendermos isso.
O que nos leva a termos discernimento disso é o conhecimento da palavra de Deus, né? Somos chamados a partilhar, meus irmãos, dos mesmos sentimentos, tá, que pautaram sua vida e ministério terreno. Tá? E eu estou falando da pessoa de Jesus. Tá? Assim sendo, esta lição que Jesus traz em João, capítulo de número 13, sobre a atitude de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, tomando o lugar do servo, né? Tomando o lugar do anfitrião da casa, né? Você vai observar que é um apelo para vivermos, tá? Uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. E eu deixo aqui, né, essa aplicação do versículo da ordem de Jesus. Tá? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Oh, glória a Jesus. Deus abençoe, Mari. Deus abençoe. Então, eu convido a você, tá, a seguir o exemplo de Jesus. Por quê, irmãos? Porque na nossa vida precisa ter todos os frutos de bondade. Na nossa vida precisa ter todas as virtudes do Senhor na nossa vida. Tá? Ame, use de compaixão, use de misericórdia, seja de fato um pacificador. E eu sempre digo que um pacificador é aquele que entra no meio da contenda, é aquele que entra no meio do caos, é aquele que entra no meio das tempestades e ele tem a capacidade de transformar a tempestade em bonança. Este é o pacificador. Para isso fomos chamados. Esta virtude, ela precisa fluir da nossa vida. Quando você vê contenda, quando você vê tempestades, eu falo no sentido espiritual, você tem essa capacidade forjada por Cristo na sua vida, tá? De ordenar e dizer: mar, detente, vento, aquieta-te. Né? Porque houve grande bonança. Jesus ali estava demonstrando a virtude de um pacificador. Né? Então, cultive na sua vida mansidão, cultive na sua vida humildade, cultive na sua vida, irmãos, os ensinamentos do Senhor Jesus. Você será um cristão, tá, mais preparado. Você será um cristão em que aqueles que estão de fora verão frutos e verão em você Cristo. Então elas exclamarão, elas não terão saída em dizer verdadeiramente: este é filho de Deus, porque nele há frutos do unigênito do Pai. Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus. Então fica a lição de Jesus para as nossas vidas, tá, irmãos? E fica o despertamento. Nós somos cristãos, somos ovelhas do bom pastor, tá? E nós pertencemos à sua igreja. Somos ovelhas do seu rebanho. Temos o cuidado do sumo pastor Cristo Jesus. Todos aqueles que Jesus constituiu, tá, para o serviço do pastoreio têm as características de Cristo Jesus na sua vida. Todos os líderes que Jesus constituiu para servir a noiva têm as características, têm os frutos de Cristo na sua vida. Assim você vai discernir quem é o verdadeiro e quem é o falso. Glória a Jesus. Eu queria deixar esta reflexão da palavra com você, tá? Nesta oportunidade. Eu tenho um esboçozinho aqui que eu ia transmitir, mas o Espírito de Deus me direcionou dentro desta palavra, tá? A vós outros, nesta oportunidade.
E eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você, que o Senhor Jesus trouxe um despertamento na sua mente, no seu coração, para que você possa cultivar Jesus, tá? Cultivar Jesus. Não siga os maus exemplos, siga os bons exemplos de Jesus, tá? Não siga os maus testemunhos, siga o único e verdadeiro testemunho que flui nas nossas vidas, o de Cristo Jesus. Siga Cristo Jesus cultivando e aprendendo aos pés de Cristo através das Escrituras Sagradas. Amém? Eu quero orar com você, tá? Eu quero orar com você. Enquanto nós estamos orando, tá? A minha oração é para que você seja um cristão mais abençoado, mais edificado em Cristo, que você a cada dia amadureça mais, né, na presença de Cristo Jesus e seja um canal de bênção, né? Seja uma janela, seja uma porta aberta dos céus, tá? Para refletir Jesus na vida das demais pessoas. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, no nome de Jesus, o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor deu a vida para que nós pudéssemos ter vida no Senhor. Pai, a cada dia nos ajuda. Senhor, a cada dia nos orienta. A cada dia, Senhor, nos dá condições, iluminando as nossas mentes, trazendo entendimento ao nosso coração, para cultivarmos o exemplo do Senhor, cultivarmos os sentimentos do Senhor em nós. E que possamos, Senhor, Deus, sermos guiados e direcionados pelo Senhor todos os dias, todos os dias. Nós podemos, Senhor, a cada dia, refletir a Tua presença, refletir o Seu bom testemunho, para que pessoas sejam edificadas, para que pessoas sejam